TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. E hoje, por felicidade a minha, nós vamos falar com a presidência da OAB, Alessandra Glufke, e o vice-presidente, né, Ronaldo Ecker, né, que vieram no Fala Jurídica mostrar o que a OAB pode nos apresentar de novo, até porque a minha é uma grande felicidade, uma vez que eu sou lajadense de longa data e sou militante na advocacia de longa data e nunca trouxe nenhum, digamos, um membro da OAB, até porque os tempos do meu programa e do nosso programa com a OAB tinham sincronias diferentes, né? Não por interesse ideológico, não, mas até muitas vezes porque a gente tinha uma visão, né? A OAB também tinha visão, mas nunca sobrou tempo, especialmente o tempo de falar com os antigos presidentes. E hoje, doutora Alessandra, é um prazer tu estar aqui no nosso programa, que é um programa de advogados. O pano de fundo do nosso programa é justamente trazer advogados que têm uma grande representatividade intelectiva e que são grandes personagens do Taquari e mostrar para a nossa sociedade. E hoje, por felicidade, graças a Deus, eu estou com a presidente, a futura presidente da OAB, que foi eleita aqui em Lajeado, e eu começo fazendo uma pergunta assim: desafios e perspectivas futuras. O que tu tens para nos apresentar? Bem-vindo ao programa. Obrigada, doutor. Nós, quando montamos, nós fomos trabalhar montar uma chapa para a ordem, para os próximos 3 anos, nós buscamos nos colegas que integraram a chapa o comprometimento e num trabalho conjunto nós criamos uma proposta de trabalho nova para implementar na ordem, onde a gente busca a participação dos advogados tanto dentro da OAB quanto na comunidade e também a valorização da classe. A gente propõe que no início da nossa gestão, que será ano que vem, nós temos a ideia de fazer um momento em que a gente convide os advogados militantes aqui da nossa região para nós traçar assim, os nossos principais objetivos, para então nós elaborar grupos de trabalho para ir atrás desses objetivos. E tu, Ronaldo, eu te conheço há bastante tempo, até porque Sim. Fizemos alguma audiência juntos. E esse desafio para ti como membro atuante agora no cargo de direção, o que tu tem de novidade, assim, aliado à tua colega? Olha, vai ser bem interessante o nosso trabalho, né? Nós já participamos da atual diretoria, né? Essa nova diretoria assume agora dia 1º de janeiro, né? E como a doutora Alessandra falou, né, nós buscamos a maior participação da OAB junto à sociedade, né? E queremos também reunir os colegas, agregar, né? Por isso nós queremos a participação de todos os colegas para que juntos formamos, né, e façamos uma OAB. E a OAB, a partir da nova gestão, nós queremos ser mais participativos junto à comunidade, participar de eventos, estar disponíveis à comunidade, né, para que possamos buscar e ajudar a nossa comunidade. Tu sabe, colegas, e peço para a presidente, futura presidente, que a OAB, na verdade, sempre ela foi um instrumento político muito forte, né? E hoje a gente vê até na questão do impeachment, né? Situações que nós temos que posicionarmos frente a direitos e garantias inerentes a nós, cidadãos, e também a nossos clientes. Hoje, e fazendo nas suas devidas proporções, né? E é uma pergunta até difícil, pode ser até meio de ser justo, mas é necessário. Politicamente hoje, nós, OAB, nós vamos criarmos, porque o que eu via antigamente no OAB é que parecia que a OAB via os advogados muito distantes, tá? Muito distantes até ideologicamente. E eu percebi isso, que nós sempre ficamos órfãos, entre aspas, e parecia que a OAB sempre estava no segundo plano, longe de nós. E muitas vezes até por engano nosso, porque poderia ser que a OAB estivesse fazendo, mas nós, advogados, eu digo, desse primeiro clero, a gente não conseguia ver a OAB. E essa pergunta que eu faço assim, ideologicamente, né, nós advogados de Lajeado, né, o que nós podemos esperar da OAB? E eu digo a nível assim, né, o que existe muito
a posição muitas vezes do juiz contra nós, ou vice-versa, é uma postura de prerrogativa, de proteção de prerrogativa, é um plano assistencial, porque às vezes muito importante, às vezes a gente tem uma orientação do que a OAB oferece, ou é uma posição de agregação? O que hoje converge vocês? Qual é, digamos assim, a base de vocês, né? A primeira coisa que eu teria para dizer, assim, que eu já estou um tempo na ordem, é que a gente sempre tem também a impressão que a gente tem muita coisa para fazer, mas nunca é o suficiente para os colegas. Então, e nem sempre tu também consegue mostrar para os colegas tudo o que tu tá fazendo. Então, também nós queremos tentar mostrar, mas talvez nem tudo a gente vai conseguir. E a outra coisa é que nós também precisamos de mais colegas para trabalhar para a ordem, para a gente ser mais efetivo. E dentro das nossas propostas, a gente gostaria imediatamente de instalar, no início do ano, novamente a Comissão da Defesa das Prerrogativas dos Advogados de Lajeado, que é a CEDAP. Ela é uma comissão que existe a nível estadual, a nível federal também. E a gente instala ela aqui em nível da comarca para, num primeiro momento, o primeiro combate, vamos dizer assim, quando tu vê que o colega precisa de uma assistência, é feito pela comissão local. Então, e aí sim, ela vai trabalhar quando ela for acionada pelo colega, né? Com toda certeza. Tu acha que essa questão das prerrogativas dos advogados, eu, há um tempo atrás, te procurei, né? Um problema muito sério e bem pautado. Esse seria hoje um dos principais problemas que a classe está enfrentando, de ter uma necessidade de prerrogativa. Eu sei que sim, eu pela minha pessoa, mas no lato sensu aos outros colegas, essa é uma necessidade para eles? Eu tenho uma noção da situação no estado, porque eu sou há 5 anos eu participo da CEDAP estadual, tá, doutor? E a gente vê de tudo. Às vezes a gente vê que nós nem estamos, que aqui nós nem estamos numa situação com tanta dificuldade quanto em outros lugares, onde tem juízes que estão intervindo em contrato de honorários e outros tipos de coisa, então, que acontece muita coisa. Só que se o advogado não traz isso para a ordem, não vem buscar a ordem, muitas vezes a ordem também não consegue ir atrás. E não adianta simplesmente relatar um fato. Na verdade, dentro da CEDAP existe um processo administrativo, e só que ele, como um processo, como todos os processos, ele precisa ter provas, ele pode ter oitiva de testemunhas, ele pode ter documentos, e muitas vezes também a gente próprio, o advogado, não é tão bom em advogar em causa própria nesse tipo. Então tu também dificulta o trabalho do colega que está tentando te ajudar. Mas tem muitos casos em todas as esferas, né? Trabalhista, estadual, federal, no INSS, na delegacia. Nós temos assim dificuldades, coisas que a gente nem imagina aparece. Às vezes lá num outro lugar que a gente nem conhece os operadores. Aqui, Ronaldo, aqui em Lajeado, né, pelo que a nossa presidente disse, né, as nossas prerrogativas, eu vejo comigo que eu já fui atingido, certo, e tentei buscar a OAB e por sorte, por uma posição judicial, que fui aliviado por uma posição judicial, não fui atrás disso aí. Mas a pergunta que eu sempre faço, e aí foi a raiz do meu questionamento para a presidente, é que às vezes nós advogados não sabemos o que a OAB está fazendo. Então eu não posso culpar muitas vezes o distanciamento meu do antigo presidente, porque eu, na verdade, às vezes pelo tempo dinâmico que a gente tem, a gente não sabe o que a OAB está fazendo. E aí eu questiono a pergunta para ti, o que a gente pode fazer, fora os boletins informativos que existem de forma estadual, e sei que vocês remetem via OAB para todos os advogados. Sim. O que nós podemos fazer com que o advogado se aproxime mais e se sinta conhecedor do meio? Porque tu mesmo falaste que daqui a pouco vocês poderão ter sido feitos isso aí e nós não estamos sabendo.
E eu sou, eu não posso criticar uma coisa que eu não estou sabendo estar fazendo, né? Mas de que forma a gente pode fazer essa ligação dos advogados com a nova lei que está vindo agora? Olha, nós acreditamos que nós vamos trabalhar mais próximo ao advogado, divulgando mais essas questões que nós podemos trabalhar juntos, né? Certo? Talvez muitas vezes o advogado não saiba, como o senhor falou, né, a respeito do que a OAB pode fazer e pode ajudar o colega. Né? Mas como a doutora Alessandra falou, e como o senhor acabou executando, né, nós precisamos que o colega advogado nos procure também, certo? E nós temos visto que há uma certa resistência do colega nos procurar quando surgem esses embates. Tá? Então o colega tem que vir procurar a OAB está aí para servir ao advogado, né? E nós precisamos esses contatos, né? Por isso que a nossa proposta, como a doutora Alessandra falou, é logo nos primeiros meses da gestão, né, tentar reunir os colegas, né, e ver quais são as demandas, né, o que os colegas sentem, de forma bem informal, né, para que lado nós vamos trabalhar, o que falta para o colega, o que o colega sente a necessidade do dia a dia. Porque nós, como de diretoria, muitas vezes nos reunimos, mas a gente não sabe, não consegue, não temos braços para alcançar todos os cantos, né? Tu sabe, Ronaldo, eu me lembro muito bem, um tempo atrás, eu não sei qual é que era a gestão, e eu me lembro que eles marcavam uma reunião assim, segunda-feira, 7h30 da manhã, ou terça-feira, 7h15 da manhã. E eu não teria condições de participar nem como contribuinte, porque 7h30 da manhã eu estaria em ato preparativo ao meu escritório, né? E eu até levei uma vez uma crítica, eu tinha um júri para fazer e era um caso voltado com... Era um problema voltado com a questão do júri aí na comarca, quando nós não tínhamos espaço físico, e eu não pude comparecer em razão do horário. O que eu sinto muito, eu como militante, é que as reuniões, né, eu não sei qual é o horário das reuniões de vocês, eu não sei como é que era antiga, né, mas afastava de completo o advogado obreiro, que é o meu caso, né, e nós não conseguimos ir nunca nessas reuniões. E eu falava com vários colegas. E fora o falar das reuniões que eram muito cedo, né? Eu estou dando uma questão física, né? Fática, né? Os dias que eram feitos era quase não tinha como nós fazermos. Então isso, hoje os horários das reuniões de vocês, eu não sei se são públicas, tá? Se todos os lugares estão convidados, onde vai ser e vai ter um horário acessível para nós e que possa ser divulgado isso? Doutor, a nossa ideia inicialmente é tentar montar um calendário anual das atividades da ordem. Não que ele venha a ser, que não pode ter nada fora dele, porque a gente sabe que ele vai ter que ser adaptado, mas já de início ter programado quando vai ser a atividade do Dia do Advogado, por exemplo, quando serão as reuniões do conselho, quando nós teremos a reunião da diretoria. Às vezes a gente tem uma frequência que a gente tem que fazer mais reuniões extras, isso conforme o que está acontecendo, conforme a necessidade, a gente acaba tendo que se reunir mais ou menos vezes. E a dificuldade do horário ela é de todos, porque na verdade todos nós vivemos da advocacia e não da OAB, né? E isso é uma coisa tanto para os membros da diretoria como para os membros do conselho, que com certeza vão ter que se reunir no mínimo uma vez por mês. Então nós vamos fazer no início do ano agora tentar achar um horário comum que o pessoal consiga atender. Todos estão convidados, estão de portas abertas a participar. Agora, tendo qualquer assunto a ser tratado que não pode ser tratado nesses horários, não tem nenhum problema de ser agendado um outro horário que seja acessível, né, às pessoas que... Mas nós vamos ter, e aí eu faço a pergunta para os dois, por exemplo, eu me lembro que um tempo atrás, né, tinha uma vez por semana, era uma reunião aberta, como tu mesmo disseste, só que muito cedo, daí eu não podia comparecer. Só que não era previamente agendada. Nós, advogados, não tínhamos conhecimento disso. Nós não tínhamos. E às vezes nós tínhamos interesse, né? Sim. Na minha banca tinha 6 advogados. Todos queriam diretamente participar.
Só que a gente não sabia. Esse tipo de reunião que tu está dizendo, existe um dia da semana em que o advogado pode participar, que você sempre se reúne ou não? Sim. Eu acredito que nós vamos manter esse agendamento. Ele também existia, tá? Nós tínhamos nesse último ano, nós tínhamos reuniões também nas terças-feiras de manhã. Terças-feiras de manhã. Mas era mais para questões do dia a dia da OAB ali, né? E questões administrativas, né? E pessoal público, eu quero começar a participar, porque tem muito advogado que quer participar. Certo. Só que a nossa profissão é uma coisa estranha, né? Enquanto nós não devemos ser acanhados com os nossos clientes, a gente é acanhado com a gente. Então Sim. Tem muito advogado que eu conheço que é tímido ao OAB, entendeu? Como é que o advogado faz para aproximar isso aí? Por isso que nós comentamos antes, né, que o colega tem que vir até nós. Muitas vezes encontram nós na porta do fórum, tá acontecendo tal coisa. Vamos marcar uma reunião? Vem para lá. O colega não vem. Não vem. Nós precisamos que os colegas venham para reunir toda a diretoria e expor o problema, né? E a gente, durante agora a última gestão, a gente tentou também abrir as cerimônias de prestação de compromisso dos novos advogados, também como um jantar de integração da classe. E ali também é difícil de trazer os colegas a participar. Então, não é tão fácil assim que os colegas venham. Tu sabe, né? Nem vem falar para nós que tem interesse, né? Eu digo por mim, tá? E digo também para minha banca, a gente é mais de 2 advogados. A gente é acanhado a isso. Eu vi a OAB dos últimos anos, né? E também a nível estadual e nacional, a gente não, como é que eu vou dizer? Eu não consegui acompanhar o evoluir da classe na OAB. E vou te dizer uma coisa, a maioria pensa como eu. E por isso que eu não posso estabelecer crítica a antigos diretores, antigos presidentes, porque eu não sei o que fizeram, porque eu não tive interesse. Nós ficamos acanhados. E aí que vem o ponto nodal que eu queria pedir para vocês. Como é que nós vamos quebrar esse acanhamento dos nossos advogados? Porque os meios de comunicação, e digo aqui o nosso programa, Fala Jurídica, que é um programa de nós advogados, e o Jornal Informativo do Vale também está à disposição. Mas o que a gente pode fazer para digamos, buscar mais esse pessoal? Uma coisa que eu vi uma vez que foi feito ano passado e que me chamou a atenção, eu não sei se foi a B que fez, mas eu acho importante, foi feita uma reunião no fórum, ali no Tribunal do Júri. E eu vi que agregou vários colegas. Por que agregou? Porque era um ponto central onde todos convergiam. Isso pode acontecer novamente ou acontecer em um momento especial? Será que o local que de repente, por ser a nossa sala longe e de repente não ser tão de fácil acesso como é o Tribunal de Justiça, o que a gente pode fazer para trazer essa gente? Fazendo a reunião do júri, uma reunião com todo mundo. Eu estou aberto para A sala da OAB é longe, mas depende do ponto de vista, porque ela é no centro, né, doutor? Centro, a gente costuma dizer que o fórum é longe, né? Mas a gente sempre está. A gente sempre está. Mas essa reunião que o doutor refere foi uma audiência pública. Isso. Que nós, na verdade, foi uma audiência pública onde a gente quis tratar das dificuldades da advocacia. E eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E tu viu como foi legal, porque estava cheio? Sim, foi mais ou menos nesse sentido que a gente quer que o pessoal venha participar e também daí sim nos ajudar a identificar onde nós estamos faltando nesses últimos anos para conseguir suprir e a forma que nós vamos suprir, e outras lutas que talvez o pessoal nem tenha conhecimento, mas que elas dentro da ordem, elas continuam, elas não vão embora nunca. Vamos resolver o problema da rua do fórum. Isso é uma coisa que qualquer advogado que vai ali tem problema né, para estacionar e coisa. Isso é uma coisa que nunca saiu da pauta da OAB, mas que nunca nós conseguimos resolver. E por que não conseguimos resolver? Então, assim, eu acho por isso que a ideia de solucionar isso, porque, claro, quem são os advogados que estão dentro da ordem, eles não estão 24 horas por dia a serviço da OAB. O trabalho deles não... Né, nós temos outras atividades. E daí, para solucionar esse tipo de situação, é que a nossa proposta é montar grupos e comissões que vão em mais pessoas atrás de uma coisa só, e cada pessoa ter uma responsabilidade e não 10 assuntos para resolver, porque a gente não consegue, daí só a diretoria da OAB resolver toda a pauta sozinha. A gente já viu que
Infelizmente, a gente não consegue, né? Então, a gente precisa dos colegas. Grupos de trabalho bem específicos, certo? Nada muito, quem vai não criar um grupo de trabalho para as obras da OAB, não, né? Vamos reformar a sala? Não vamos, né? O que nós vamos fazer? Vamos criar uma comissão que vai tratar desse assunto. A doutora Alessandra falou a respeito da rua, o acesso ao centro jurídico nosso ali, né? Vamos criar uma comissão que vai ser legitimada a buscar solução para esse problema que nós enfrentamos dia a dia, certo? Grupos bem específicos de pessoas que têm um certo conhecimento e têm um acesso, né, ao poder público para buscar solucionar essa situação. Eu acho que vocês estão com razão. Eu acho que esses grupos, eles são o começo para publicitar e trazerem outros advogados. Exatamente. Essa é a plataforma de vocês. Exato. Agora, me diga uma coisa, tá? Eu digo isso como advogado militante. Hoje, em Lajeado, se faz uma reunião hoje e se manda por e-mail para todos os advogados, tá? Eu sei que vocês mandam. Olha, eu estou convidando hoje para participar de uma reunião na sala. Quantos comparecem? Muito poucos. Muito pouco. Então, é desinteresse nosso. Eu vou dizer que é desinteresse nosso porque se tu manda um convite relevante ou vem participar, vocês devem mandar no mínimo 100, 200 e-mails, né? Sim. Desses aí, quantos vão numa reunião de vocês? O senhor tem ideia, a nossa... Porque, de repente, não é nós que somos lenientes, a classe total. A audiência pública, a pauta da audiência pública, nós que agregamos assuntos e fizemos essa pauta dessa audiência pública que o senhor mencionou na sala do Tribunal do Júri no Foro, né? E depois de termos feito esse agendamento, nós fomos em cada colega que tinha sugerido a pauta e dissemos, vem lá, vamos lá. Claro. Tu trouxe o assunto, agora vamos lá. Por isso que deu o público, né, considerável, né? Mas foi uma coisa que nós temos como excepcional, certo? Porque o colega não participa do OAB. Tá. Essa é uma coisa que é importante que se diga, porque tu pode estar trabalhando 1000, daí tu precisa de um apoio de um colega e o colega não vai. Mas é real isso aí. A ordem, praticamente toda semana deve acontecer um curso ali na sala da ordem. Eles são por videoconferência, não são presenciais toda semana. Mas também acaba tendo todos os assuntos em horários, às vezes de manhã, às vezes de tarde, muitas vezes à noite. E também o número de colegas que participam é baixíssimo. Tem sempre um ou outro, mas considerando que nós somos em mais de 700 advogados aqui na nossa região, isso é um número baixíssimo, né? Porque é por isso que não dá para estabelecer críticas, eu teria algumas críticas pontuais. Eu nunca estabeleci crítica pontual ao OAB por causa disso, porque na verdade eu sou leniente ao OAB. O meu papel de contribuição é zero, né? Agora eu sei, claro, que ela existe ali. Agora eu também sei e acho importante que a OAB seja a bandeira dos advogados. E que até o momento, Ronaldo, que você me desculpe, eu acho que a bandeira da OAB ela não se mostrou tão firme como ela deve ser, né? E não estou fazendo uma análise crítica aos que foram, tá? Mas estou dizendo o que deve ser feito agora. Eu acho que a nossa OAB, e cito o exemplo do nosso estacionamento, né? Certo. Porque na verdade nós, como advogados, não temos estacionamentos lá, né? E eu acho que esse assunto tem que ser pautado e ser firme nessas coisas. Nem que a gente perca, mas pelo menos politicamente a gente tem uma decisão. E isso eu não vi isso na OAB, né? Por exemplo, a nossa luta em defesa da nossa classe, e eu digo pelo achiquilamento às vezes dos nossos honorários, né? Eu não vi, pelo menos, eu não li no jornal alguma coisa de pontual, entendeu? Até para os próprios disserem, opa, aqui a OAB sabe disso, né? Então, e esse é o meu desafio, né? E lanço para vocês que daí o advogado começa a se interessar, entendeu? Eu acho que parte muito agora de vocês, jovens, mostrar a que vieram, entendeu? Porque daí a gente agrega. Porque quando a gente fica distante, a gente perde, digamos assim, a vontade, porque a gente não vê o eco nosso lá. E eu queria voltar, eu quero falar no próximo programa, tá, sobre a questão do espaço físico que tem na OAB, principalmente nós advogados, que nós não temos, né? Nós não temos
E eu acho que a OAB tem condições de ter um espaço físico para os carros. Nós não temos nem... a OAB tem gente velha, advogados velhos, tá? Eu não vou dizer que o advogado velho tem que ter um ponto diferenciado, mas algo nós temos que ter, entendeu? Pontos que eu vou, se der tempo, vamos falar no segundo programa. Mas a pergunta que eu faço assim, hoje, vai assumir quando? 1º de janeiro. O que tu tem em mente para convocar nós advogados? Tu tem alguma coisa assim, olha, vai ter uma reunião, vai ter uma audiência pública, vai ter um chamamento? Um chamamento dos colegas, por isso que a gente está chamando um momento de oportunizar que os colegas venham trazer as suas demandas, os seus pontos de vista. E aí também nós queremos que esses colegas participem ativamente para solucionar, para ir em busca dessas demandas. Para dar uma continuidade, né? Porque na verdade eles podem entregar os ingredientes, a gente pode ajudar a fazer o pão, mas eles têm que ajudar junto. Mas doutora, nessa demanda toda dos advogados, que eu gosto dessa história porque eu convivo nisso aí, quais é as preocupações do advogado lajadense hoje? O que eles trazem para você? Se é que trazem, ou vocês captam e eles não trazem? O que vocês estão vendo nisso? Uma preocupação recorrente de colegas é a publicidade de outros colegas irregular. Vem muito falada. Só que não basta também o colega vir trazer um relato não fazer nada. E não fazer nada. Touché. Né? Então, isso é uma coisa que é todo dia, e a gente sabe que tem sim muita gente que faz a publicidade irregular, porque ela nem sequer é permitida, né? Publicidade em rádio, publicidade em TV, publicidade no carro. E só que a gente precisa de material para agir, e a gente precisa de uma denúncia que não seja anônima também. Que é firme a posição de isso aí. Então isso é uma demanda que os colegas trazem, mas não trazem, na verdade. Mas, doutora, é impressionante. Sabe que eu fui o que representei contra uma empresa aí que ela anunciava demandas para revisionais e botava no carro e panfleteava, e eu botei essa demanda, entendeu? E o cara me contestou, isso já terminou agora, né? E eu representei com ele, eu representei ele no OAB, entendeu? Ele não está fazendo mais, mas eu vejo pelos meus colegas de banca, eles ficavam com medo de fazer isso. Eu digo, mas vem cá, me diz uma coisa, meio sério para os colegas. Se tem um advogado que se está usando meio ilícito ao nosso código, qual é o medo que tu vai ter? Mas aí que tem que deixar bem claro a OAB. Mas a OAB de repente não vai fazer nada. Eu digo, a OAB vai fazer, cara. A OAB vai fazer, por isso que eles estão aí. A OAB nesses casos, como é que a OAB tem agido quando é uma propaganda irregular? Ela faz um procedimento. É que tem que... Feita a denúncia escrita. Feita a denúncia, vai ser aberto um processo ético disciplinar, se é um advogado que está fazendo esse processo ético disciplinar é sigiloso. E vai tramitar junto ao conselho, vai ser intimada a pessoa a se defender e pode produzir provas, duas partes. Mas a OAB efetivamente age. Terminando o processo, ela adverte. O que ela faz? Na verdade, a gente aqui como subseção, a gente só instrui o processo. A decisão vai ser de Porto Alegre, a penalização também é do Conselho Estadual, daí isso não cabe a nós como subseção. E aqui na Jado tem muitos, digamos assim, tem muitos advogados que falam e não oficiam, né? Existe muito desse tipo de situação, falam e não oficiam, que não comunicam formalmente a OAB? Acho que a maioria. Pelo que a gente sente... aquele papo de corredor de fórum, porque vim lá e dizer, tá acontecendo o panfleto ali na esquina, isso só não basta pra gente, a gente precisa ter um panfleto pra agir, a gente precisa ter uma denúncia pra agir. Então, a maioria, eu acho, muito embora existam processos. Esse tu acha que seria o que tu vê assim, que aproxima a OAB dessa situação? Eu acho que sim. Aspectos de também melhoria do fórum, que daí cada advogado que utiliza uma ou outra vara ou cartório tem sugestões, algumas coisas a gente consegue conversar imediatamente com o responsável no fórum, na Justiça do Trabalho. Acho que isso a gente tem um acesso bom hoje em dia com os magistrados e diretores tanto do fórum quanto da Justiça do Trabalho. Acho que
esse tipo de coisa. A gente também tem que tentar solucionar o andamento com uma conversa, né? Eu acho que a conversa ela é o primeiro passo para a gente tentar melhorar e resolver. Doutora e doutor, minha presidente, vice-presidente, o nosso tempo se esgotou, mas nós vamos ir com Fala Jurídica com esses convidados na próxima semana. Até mais. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.